No Evangelho segundo João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 18, a gente volta à nossa série de pregação sobre as doutrinas da graça. E hoje nós vamos falar sobre a expiação limitada, tá? Ou redenção particular. João, capítulo 10, do verso... João, capítulo 10, do verso 11 ao verso 18. Amém? Todos acharam? Quem não achou, está aí na Bíblia. Não saiu daí, tenho certeza. Deixa ali um pouquinho para mim, por favor. João, capítulo 10, o verso 11 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos ler? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também todas estas. Elas ouvirão a minha voz e, então, haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Versículo 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos inclinar a sua cabeça, vamos orar pela palavra. Senhor Deus, estamos diante da Tua verdade, do Teu Santo Evangelho, segundo escreveu São Marcos, São João, Senhor. E nesta noite nós iremos aprender, meu Pai, sobre a expiação limitada, doutrina da graça, aquilo que o Senhor propôs e estabeleceu para cada um de nós nesta terra. Queremos que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo puro e verdadeiro abra os nossos corações e que o entendimento e a sabedoria venham do alto neste momento, para que possamos interpretar de maneira fiel as Suas Escrituras. Nesta noite, Senhor, como um servo Teu, eu te peço que eu diminua e que o Teu Espírito, a Tua graça, Senhor, esteja sobre a minha vida, para que o Senhor seja o centro da atenção nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha rasgar os nossos corações e que venhamos sair daqui fortalecidos, conhecedores, Senhor, e firmes nas Tuas verdades, nas Tuas doutrinas, naquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Nesta noite, como eu já disse, nós voltaremos à série de pregações falando sobre a doutrina da graça, e para a gente poder ter uma breve introdução, né, com relação a essa doutrina que a gente vai falar hoje, que é a expiação, né, limitada, e por que essa doutrina é uma doutrina muito importante para o nosso meio reformado e que nós precisamos absorver. No primeiro culto, quando a gente abriu essa série, a gente falou sobre a soberania de Deus, que é muito importante para que a gente possa entender todos os passos da salvação, né? E a segunda exposição foi a respeito da depravação do homem, né? O homem ele é todo depravado a partir do pecado, né? Isso significa que o pecado atinge todas as áreas do ser humano, do homem, né? Então não há nada que ele possa fazer que venha agradar a Deus dele mesmo, né? Ele precisa do Espírito Santo, ele precisa da mão divina para que ele possa fazer algo que realmente agrade e o Senhor se agrade disso, né? E o terceiro ponto, né, a terceira pregação, foi que Deus ele nos escolheu soberanamente, né? Então a gente não escolhe Deus, é Ele que nos salva,
né? É Ele que nos resgata. É Ele que nos livra e nos tira da vida pregressa. É Deus que faz isso. Porque se for por nós mesmos, nós não caminhamos nesse passo. Nós não temos esse objetivo se nós não formos encontrados pelo Seu Espírito, pela Sua graça e ser por Ele resgatado. Então, a doutrina da expiação limitada ela é uma doutrina muito importante. Porque aqui nós vamos entender por que Cristo morreu. Né? Porque muitas pessoas acham que a morte de Cristo é uma morte genérica, né? Ele simplesmente foi na cruz do Calvário, foi lá pregado naquela cruz, verteu seu sangue precioso e agora pronto, todos que quiserem serão salvos. Não é assim. Por que não é assim? Porque se fosse desta forma, os demais pontos que nós estudamos aqui nas aplicações da palavra não teria valor algum. Né? Porque o homem talvez escolheria servir ao Senhor. E se essa escolha tivesse em nós mesmos, a gente não ia escolher servir a Deus. A gente ia escolher servir qualquer outra coisa, agir com o que o nosso coração manda, da forma como a nossa mente planeja, nós iríamos caminhar desta forma. Então, a morte de Cristo, ela não é só uma morte simbólica. Ela não é um mero assassinato por algo em vão. Não. Porque nós lemos o decorrer do texto e ele fala o quê? Que eu dei a minha vida de forma... porque eu verdadeiramente quis, ou seja, voluntário. Mas por que essa voluntariedade? Por que Jesus quis dar a vida dele de uma forma voluntária? Porque ele diz o quê? Que a vontade do meu Pai foi feita. Eu fiz a vontade do meu Pai. Então veja que tudo foi pensado e estruturado antes que todas as coisas existissem. Antes que tudo se formasse, antes que a terra fosse terra, a salvação já era um plano divino. A salvação do homem, a expiação do pecado em cima do homem, foi algo planejado antes da fundação de todas as coisas. Então, onde que existisse ar, terra, céu, mar, Deus já tinha planejado a salvação do homem. E já tinha planejado toda essa história maravilhosa. E o fato dela acontecer é porque justamente ocorre o ato da salvação na cruz do Calvário, através de Cristo. E o que a gente precisa entender? O que Cristo realizou exatamente? O que Cristo fez? Apenas morreu na cruz do Calvário e tornou a salvação de todos possível? Não. Por quê? Se nós pensarmos do pressuposto de que se Cristo morreu por todas as pessoas, será que todos serão salvos? Então, para que a história da salvação? Então, por que existiria a história da redenção? Por que existiria a cruz? Por que existiria a morte salvífica e substitutiva de Cristo? Por que existiria se ele fosse morrer e todos fossem salvos? É difícil responder, né? Porque senão todos seriam salvos, se simplesmente a morte de Cristo fosse por esse meio, para que todos pudessem ser salvos. Mas a doutrina da expiação limitada, que é também chamada de redenção, não trata da quantidade do amor de Deus, mas da eficácia da morte de Cristo. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi uma morte eficaz. Ela não foi um paliativo. Ela não abriu porta para que todas as pessoas agora pudessem ser salvas. Não. E é o que a gente entende quando a gente começa a ler a João, capítulo 10, o verso 11. Mas antes de a gente expor aqui os versículos, eu quero dizer só uma frase aqui de John Piper, que ele diz assim: Cristo não morreu para tornar a salvação impossível. Ele não morreu para tornar a salvação possível, mas para garantir a salvação do seu povo. E quando nós vamos para o Evangelho de João, nós vamos entender isso de uma maneira muito profunda e clara, que João ele não omite a verdade do povo. Ele não vai omitir. Por que ele não vai omitir? Porque é o próprio Jesus falando. Quando a gente vê João capítulo 10, verso 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui eu quero fazer um parêntese. Quando Davi ele foi
chamado para ser rei de Israel, para que a gente possa entender de fato o que é dar a vida, o que é você proteger as ovelhas, o que é você dar a sua vida para aquele rebanho que foi dado por Deus, a responsabilidade que Deus deu na mão de Jesus. Davi, quando antes de ser escolhido, né, quando o profeta Samuel chega na casa dos irmãos e vê ali aquele povo todinho e tudo mais, Davi estava longe da sua casa, Davi estava cuidando das ovelhas. Davi tinha uma responsabilidade, certo? E essa história, para que a gente possa resumir, dá ênfase ao quê? E que exatamente quando Davi foi posto à prova, que perguntaram para ele, né, sobre a real capacidade dele, o que ele diz para Saul? Né? Eu já matei um urso, já matei um leão. O que isso significa? Que Davi estava posto para dar a sua vida pelas ovelhas de seu pai. E essa é a maior realidade da cruz. Quando Jesus ele fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele de fato deu a vida pelas suas ovelhas. Agora, quem são essas ovelhas? Seria o mundo todo? Não seria o mundo todo. Aí ele vai continuar seguindo. O mercenário que não é pastor, aqui ele já está falando dos falsos pastores, certo? A quem não pertence as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O que isso significa? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e elas não se dispersam de mim. Porque a minha morte foi eficaz. Eu morri pelas minhas ovelhas e elas não vão ser arrebatadas das minhas mãos. E em segundo contraponto ele fala sobre os lobos. Então não tem como a morte de Cristo ter salvado a todos. Porque ele vai falar justamente no mesmo texto que o lobo, que os mercenários vão vir e vão dispersar as ovelhas, essas ovelhas que não são do seu rebanho. Então aqui a gente já tem uma amplitude de que muitas das vezes a gente acha, quando a gente olha assim, a pessoa saiu da igreja e não voltou nunca mais. Infelizmente ela ainda não foi salva. E nós não sabemos a hora que ela vai ser salva e se vai ser salva. Isso não está sobre nós, não está sobre a nossa tutela, não está sobre nós julgarmos essa pessoa. Aqui a gente ainda tem que fazer é continuar pregando o Evangelho, para que verdadeiramente o Espírito Santo se aposse daquela pessoa, transforme ela e que ela passe a ser rebanho de Jesus Cristo. Então, quando João ele começa a explanar essa verdade, isso significa que quando Jesus ele dá a vida pelas suas ovelhas, é algo particular. Ele conhece as suas ovelhas, ele sabe por quem ele deu a vida. Então a morte de Jesus não é uma morte em vão, né? Como muitas pessoas acham. E isso está correlacionado, meus irmãos, diretamente às nossas atitudes de vida. Quando uma vez nós somos salvos, quando uma vez nós somos encontrados, quando uma vez o Evangelho entra na nossa vida, tem que começar a haver mudança. Não pode ser uma forma genérica. Nós não aceitamos Jesus não nos resgatou, não nos transformou para que fosse uma transformação genérica. Um paliativo. Eu vou mudar quando eu quero. Não. Uma vez que o Espírito Santo entra nas nossas vidas, que nós somos resgatados pelo Evangelho, nós ouvimos a verdade, nós temos que produzir frutos. Nós temos que produzir frutos verdadeiros. E esse fruto tem que ser algo visível em nossas vidas. Se antes eu bebia, eu não bebo mais. Se antes eu tinha vício, eu não tenho mais vícios. Se antes eu era afundado na pornografia, hoje eu não posso ser mais afundado na pornografia. Se antes eu praticava adultério, eu não pratico mais adultério. Uma vez salvo, as mudanças, os frutos, elas têm que ser visíveis. Isso não significa que nós não iremos pecar mais. Porque esse processo, né, da glorificação é algo só quando Jesus não está. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, o que acontece? Nós não conseguimos ficar no pecado. Porque a salvação, a morte de Jesus, ela foi eficiente. Ela foi eficaz. Ou seja, se ele morreu por mim, morreu por você, e nós fazemos parte desse rebanho, nós temos que produzir frutos.
Porque senão os mercenários vêm e dispersam as ovelhas, e as ovelhas fazem o quê? Somem. Já viu aquela pessoa que está na igreja e está aqui tão bem, e quando ela vê qualquer tipo de doutrina fora, ou algo do tipo, ou algum amigo chama para outra coisa, ela vai na maior leveza da vida? Essa é uma ovelha desgarrada do rebanho. Por quê? Quando a gente ouve algo que não é verdade, ou quando nós somos chamados para aquilo que afronta o Senhor, automaticamente, se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós vamos repelir aquilo ali. Nós não vamos aceitar estar naquele ambiente, nós não vamos aceitar aquele convite, nós não vamos nos distanciar. Por quê? Porque nós sabemos que aquela vontade nós vamos fazer para nós. E se nós fizermos, a gente vai desagradar o quê? A Deus. A gente vai se desagradar a Cristo, não é a nós. Não importa o que o homem do lado vai entender ou ele vai interpretar, não importa. Mas o que importa é a sua vida com Deus, se uma vez você é ovelha deste rebanho. Essa doutrina ela é uma doutrina muito importante porque ela coloca sobre nós uma responsabilidade também. Não é porque Cristo nos salvou, não é porque Cristo morreu na cruz do Calvário que agora eu posso viver uma vida de oba-oba. A qualquer momento Cristo vai me encontrar. Qualquer momento eu vou voltar para ele. Qualquer momento eu vou ser transformado por essa graça. Não, uma vez você transformado, não tem como você sair da presença de Deus. Não há essa possibilidade. Não há este jogo duplo que muitas das vezes as pessoas apresentam por aí. Não é desta forma. Quando nós somos resgatados de uma maneira eficaz. No versículo 14, quando Jesus ele fala: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, esse conhecer as ovelhas, de fato, é conhecê-las. Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele sabe o momento em que nós iremos fraquejar. Jesus sabe o momento, ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe o seu momento em que você vai cair. Ele sabe o que você... Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe o teu temperamento. Ele sabe como é que você se comporta. Ele sabe o seu pensamento. Ele sonda o seu coração. Eu conheço as minhas ovelhas. Isso não é uma fala genérica de Jesus. Isso é uma fala eficaz. É uma fala que realmente ele conhece e sonda todos nós. E o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Veja que Jesus ele dá um contraponto. Não eu só conheço as minhas ovelhas, como as minhas ovelhas me conhecem. O que isso significa? Um exemplo. Nós temos um cachorro dentro de casa. Quando a gente vai chegando perto de casa, o que o cachorro faz? Ele fica alvoroçado. Por quê? Porque ele sabe que o dono dele está chegando. E se muitas das vezes você talvez estiver longe, você só falar, ele vem correndo para os seus pés, porque ele sabe a sua voz, ele conhece você. Se outra pessoa chamar, ele não vai. Ele não vai de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele vai repelir aquela pessoa. Ele vai querer avançar naquela pessoa. Por quê? Porque não é o dono dele. Ele não conhece aquela pessoa, ele está acostumado com aquela voz. Ele não está acostumado com aquela pessoa dando ordens a eles. E Jesus está falando sobre isso aqui. E as minhas ovelhas, elas me conhecem. Cristo ele não morreu indefinidamente por todos, mas eficazmente por muitos. Em Mateus, versículo 1, verso 21, diz assim: ele salvará o seu povo do pecado deles. O que isso significa? Que a morte salvífica de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, vai alcançar verdadeiramente aqueles a quem o Pai deu a Deus, deu a Jesus. Que é isso que nós estamos lendo em João capítulo 10, verso 11 ao verso 18. Que a morte de Jesus ela é eficaz, ela foi e será eficaz na nossa vida. E na vida daquele que ainda vai ser salvo. Da vida daquele que ainda vai ser salvo. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus está falando justamente da morte substitutiva. O que isso significa? A gente entra no segundo ponto da nossa aplicação nesta noite. O segundo ponto é a morte de Cristo realmente realizou salvação. Em João 19, a gente vai avançar só mais um pouquinho, eu vou querer que você me acompanhe. João 19, o versículo 30, ele vai dizer assim, uma palavra muito conhecida. João 19, versículo 30.
João 19, versículo 30. João 19, versículo 30 também. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. No original, tetelestai, que significa pago por completo, obra concretizada. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então a morte de Jesus, ela não foi uma morte que nos deu alguma possibilidade, ela foi eficaz. A morte de Jesus não foi algo simbólico, não foi para dar oportunidades, não, foi para resgatar as suas ovelhas. Resgatar de quem? Justamente da ira divina. Justamente da justiça divina. Por quê? Porque sobre Jesus foi imposto todo o nosso pecado. Então, se Jesus tivesse morrido por todos os pecados da humanidade, aonde estaria a justiça de Deus? Para aqueles que realmente se rebelam contra Ele. Então seria muito bom assim, né? A gente se rebelar a vida inteirinha contra Deus e vou correr agora para Jesus, vou ser salvo por Ele, porque Ele morreu por todo mundo. Não é assim. Infelizmente não é desta forma. Aqueles que realmente não são ovelhas de Deus e continuam apedrejando Deus, né? Fazendo tudo o que não presta, a justiça de Deus virá sobre eles. Por isso que Jesus ele fala: tetelestai, está consumido, foi pago. Para o que eu fui posto, foi feito, está concretizado. Eu morri pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. Elas vão me conhecer. O que isso significa? Que quando Jesus, quando a gente começar a pregar o Evangelho, começar a abrir as Escrituras, aquele que for ovelha de Jesus vai ouvir a sua voz e vai ser transformado e vai ser resgatado. Pode ser aqui num culto, pode ser numa reunião, na oração de uma casa de alguém, pode ser na missão, no evangelismo, pode ser em qualquer lugar, pode ser no ambiente da sua escola, pode ser na sua faculdade, no seu trabalho. Por isso que em todos os lugares nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho com a boca e com as nossas atitudes. Não é que a gente tem que sair por aí também, pessoal, igual o doido, barrido, falando do Evangelho igual o doido. Não é isso. É no momento oportuno, usa a palavra de Deus, abre as Escrituras, Muitas das vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho, chegam diversas pessoas doloridas, doentes, problemas de vida, e essa é a nossa hora de apresentar o Evangelho para essas pessoas. Porque como eu ou você, nós não sabemos se aquela pessoa é uma ovelha perdida. Nós não sabemos, Porque muitas das vezes a gente acha que as pessoas só vão ouvir o Evangelho nesse ambiente de quatro paredes, e não é dessa forma. As pessoas precisam ver o Evangelho nos quatro cantos de onde nós estivermos. Porque essa responsabilidade, ela foi dada a nós, indo por todo mundo e pregar o Evangelho da salvação. É isso que nós devemos fazer. Por isso que a morte de Cristo realmente realizou salvação, porque estava consumado. Nada ficou pendente para ser completado pelo homem. Nada ficou na nossa responsabilidade. Isaías 53, verso 11, diz assim: o meu servo justo justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. O que Isaías já estava dizendo aqui? Que Jesus iria levar as nossas iniquidades. Na sua morte substitutiva, ele iria levar sobre ele todos os nossos pecados. Ele iria levar todas as nossas iniquidades. Tudo aquilo que nós fizemos e nós fazemos de mal, Jesus levou na cruz do Calvário. Jesus verteu o seu sangue por isso, para salvar as suas ovelhas, para dar vida às suas ovelhas, para tirar as suas ovelhas do aprisco, da mão dos mercenários, para que não fossem dispersos. Então, por isso que não tem essa história de que a pessoa que uma vez que aceita Jesus, ela no outro dia ela não consegue ir mais para a igreja. Ou então daqui a 30 dias ela esmurece. Não. Ela sente alguns abalos realmente espiritual, porque nós somos seres humanos. Mas nunca nós sairemos da sua presença. Nunca nós iremos nos afastar. Por quê? Porque nós entendemos, como ovelha sua, como ovelha do bom pastor, nós entendemos que a satisfação da nossa vida não está em coisas terrenas.
Está em Deus. Por isso que hoje o mundo está tão complicado, as pessoas estão tão doloridas, as pessoas estão tão doentes, né? As pessoas estão tão difíceis de lidar porque elas querem ser completadas com algo que está lá fora, e a nossa completude não vem do mundo, vem de Deus. Por isso que nós temos que estar satisfeitos em Deus. A nossa satisfação real tem que vir em Deus. Nós vamos nos frustrar com nossos filhos, nós vamos ter momentos difíceis com o nosso marido, a nossa esposa, nós vamos ter momentos delicados no nosso trabalho, mas nós temos que olhar para Deus. Nós não podemos nos comportar como mundanos, que parece quando o casal briga no mundo, né, a pancadaria come para lá e para cá. O que nós, como cristãos, nós devemos fazer? Alguém tem que se portar firme. Alguém tem que ser cristão nessa situação. Tem que se comportar diferente. Isso mostra que você é uma pessoa salva. Isso mostra que você é uma pessoa salva diante do problema que você tem na sua vida e da forma como você lidar com ele. Da forma como você se comporta diante do seu problema, diante da adversidade da sua vida. Se a adversidade vem na sua vida e você quer largar tudo, você tem que pensar sobre a sua vida com Deus. Você quer jogar tudo pro alto? Não. Nós ouvimos aqui no culto passado que as tempestades da vida, elas acontecem quando a gente menos espera. Mas o nosso comportamento é que diz muito sobre nós. A forma como nós agimos diante do problema fala muito sobre a nossa conduta diante de Deus, se realmente nós somos uma pessoa salva. Porque ser salvo dentro da igreja é muito fácil, gente. Ser salvo aqui dentro da igreja das quatro paredes é muito fácil. Mas o problema está da porta para fora. Que é como você se comporta no meio que você está. Se Cristo morreu por todos da mesma forma, né, mas nem todos são salvos. Ou seja, a cruz, se fosse desta forma, ou seja, Cristo morreu por todos, a cruz teria falhado. A morte salvífica de Cristo teria falhado. Por quê? A Bíblia nos ensina que a cruz ela salva, não apenas possibilita a salvação. Ou seja, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender o seguinte fato, de que ali houve uma morte substitutiva pelas suas ovelhas. Que Jesus morreu realmente por aqueles a quem Deus deu a ele. Por aquele quem Deus separou antes da fundação do mundo. Antes que todas as coisas existissem, o povo de Deus que pecaria, que colocaria o jugo sobre Jesus, que colocaria todos os seus pecados, que Jesus teria que descer, morrer na cruz do Calvário, esse povo foi por quem Jesus morreu. Não foi por todos. A cruz não é algo aberto, escancarado a todo mundo. A morte de Cristo ela é específica. Ela é objetiva. Por que ela é objetiva? No versículo 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Olha o que Jesus fala. Eu ainda tenho outras ovelhas. Eu tenho mais pessoas. Eu conheço outras ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Não deixe lugar. Preciso trazer também estas. Preciso trazer estas que estão perdidas. É isso que Jesus está falando. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus aqui está falando que eu preciso resgatar essas ovelhas. Essas ovelhas precisam ouvir sobre a minha palavra. Essas ovelhas, elas precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque lá no final de todas as coisas, quando nós formos glorificados, nós morrermos com Cristo, quando Ele voltar, nós vamos herdar a terra prometida que Ele tanto prometeu para nós. É para as suas ovelhas. É para aqueles a quem Ele deu a vida. É para quem Ele morreu na cruz do Calvário. É para quem Ele substituiu os pecados na cruz do Calvário. É por essas pessoas. É por mim. É por você que está aqui. E isso significa o quê? O terceiro ponto. A expiação está em perfeita harmonia com a eleição. Nós aprendemos no culto anterior, né, o domingo retrasado. O João capítulo 10, versículo 15, diz assim: dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
O pai e o filho agem em perfeita unidade. O filho morre por aqueles que o pai escolheu. Então a escolha das suas ovelhas não foi Jesus que escolheu. É Deus que escolhe. É Deus que antes da fundação do mundo, antes de que todas as coisas acontecessem, Deus já havia separado o seu povo. Deus já havia separado aqueles por quem Jesus iria morrer. Porque, se não, é como eu disse, a morte de Jesus seria algo genérico. Seria algo que não iria substituir absolutamente nada. Seria o que? Um plano B, um plano C? Não. Jesus sempre foi o plano principal de todas as coisas. Se Cristo não morresse, o plano de Deus não seria perfeito. A eleição incondicional não existiria. As pessoas não ouviriam o Evangelho. As pessoas não iriam querer ouvir o Evangelho. E muito menos querer ser salva. Muito menos querer ser salva. Porque a nossa vontade é praticar aquilo que está na nossa carne. A nossa vontade é quando o cara bate na nossa cara, a gente querer dar de volta. Essa é a nossa natureza. Esse é o homem que nós somos. Então, esse homem que nós somos, se não for resgatado incondicionalmente, nós não vamos ter transformação de vida. Então, por isso que uma pessoa que é uma coisa dentro da igreja, outra coisa fora, ela muito provavelmente não é uma pessoa eleita. O Evangelho ainda não transformou aquela pessoa, aquele coração ainda não foi aberto. Porque se fosse assim, gente, seria muito mole encher a igreja. Concordam comigo? Porque todo mundo viria. Não iria dar gente aqui para o tanto de gente que tem aqui fora. Se a salvação fosse exatamente para todos, essa igreja não iria caber muita gente. Deu para entender agora a magnitude da morte de Cristo? O que significa realmente a morte de Cristo? Não foi algo em vão, gente. Foi por um povo específico de verdade. Foi por pessoas eleitas. Pessoas que vão ouvir a voz do seu pastor. Vão ouvir a sua palavra. E vão abrir o seu coração. O Espírito Santo vai transformar aquela vida. O Espírito Santo vai mudar aquela vida. Vai transformar aquela vida realmente. Vai transformar da água para o rio. É assim que tem que ser as nossas vidas. Por isso que nós temos que estar em constante cuidado com as nossas vidas, com o que nós falamos, com o que nós vemos, com o que nós pensamos. Porque se nós somos eleitos, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Nós temos que ter cuidado com como nós agimos. Nós temos que pensar 2 vezes. Parou aquele negócio de achar, não, eu sou uma pessoa explosiva. Não, você não é uma pessoa explosiva mais. Você é uma pessoa transformada. Então agora você pensa antes de agir. Se antes você mentia para ocultar alguma coisa, agora você não mente mais, você fala a verdade. Vai doer? Vai. Mas infelizmente você é um transformado. E para ser transformado, realmente você tem que dar frutos. Você tem que ter frutos. E os frutos são esses. O fruto não é essas coisas mirabolantes que a gente vê por aí, que a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã já está como pastor. Não é isso. Existem muitas pessoas que são ordenadas a pastores em N igrejas para segurar as pessoas dentro da igreja. E aquela pessoa não tem a vida transformada ainda. Aquela pessoa ainda não foi por completo transformada. Não está em processo de transformação, em processo de santificação. É só olhar os frutos. Muitas das vezes a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente tem que olhar para dentro do nosso coração. A gente sabe onde a gente está pecando. A gente sabe aonde a gente erra. A gente sabe. Nós não somos meninos. Nós nos conhecemos. Cristo nos conhece mais ainda. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem elas são. Eu sei como elas se comportam. Eu sei como elas andam. Eu sei o seu cheiro, a sua forma de falar. Eu sei tudo. Jesus nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Então, quando a palavra é pegada, que a palavra toca no nosso coração, que ela rasga o nosso coração, é porque o nosso Pai quer que nós andemos como Ele quer. Porque senão ser cristão seria algo muito fácil. Né? Apenas aceito Jesus, congrego numa igreja, visto a camisa de uma igreja, não transforma a minha vida. Que salva é esse? Que pessoa salva é essa? Né? N pastores misturados com política, fazendo falcatrua, N coisas, misturando tudo,
Que pastor salva eles? Deu para entender, gente? A morte de Jesus, ela não é brincadeira. Ela foi uma substituição pelos nossos erros. Ela foi algo que nos justificou diante de Deus. Porque senão a justiça divina estaria sobre nós, o que nós merecíamos de fato seria o inferno. Seria o mais alto e profundo abismo, seria o que nós merecíamos, ser jogado lá. Por conta das nossas atitudes. Por conta do que nós fizemos e nós fazemos muitas das vezes. Efésios capítulo 5, verso 25 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando o Paulo fala isso em Éfeso, ele não está falando da igreja no sentido literal da palavra. Ele está falando sobre o seu povo, sobre aqueles a quem ele elegeu, por quem ele morreu, por quem ele deu a vida, por quem ele verteu o seu sangue. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Essa é a verdadeira igreja que faz o que Cristo manda, que exerce o seu chamado, que abraça aquilo que foi dado e exerce com zelo e com amor. A obra de Deus, ela não é forçada. Porque nós entendemos que uma vez quando nós somos salvos, agora nós temos que fazer a obra. Agora nós temos que nos empenhar, nós temos que ser ativos, nós temos que ser presentes na obra de Deus. Né? Não é tudo somente para Deus, não é tudo voltado só para quem é o pastor da igreja. Agora nós somos um corpo, né? Nós somos um povo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o seu rebanho, e o seu rebanho precisa trabalhar. Agostinho ensinava assim: a redenção não é confusa, ela alcança exatamente aqueles a quem Deus prometeu salvar. Então, por isso que quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, o que aconteceu com você? Você ficou maravilhado. Você disse: eita, essa palavra é para mim. Isso rasgou o meu coração, eu estou com esse pecado. Preciso transformar a minha vida. Preciso mudar de vida. Preciso olhar para tudo que eu venho fazendo até hoje e realmente, através dessa palavra que eu ouvi, eu preciso mudar a minha vida. Você foi encontrado hoje. E os frutos virão. Os frutos precisam vir após a sua conversão. Então, a gente entende que a eleição, né, a salvação de Cristo, ela é algo perfeito. Ela é algo que não fica parcelas a ser completada por nós, né? Não fica algo que nós tenhamos responsabilidade. Não, ele já fez essa obra por completo. Ele completou a boa obra. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Foi por isso que Cristo morreu. Foi por isso que Cristo deu a vida dele. Não foi para que nós andássemos de torto e como nós andávamos antes de encontrar Jesus. Por isso eu estava conversando essa semana passada com um conhecido meu e eu fui até muito incisivo com ele. Porque quando a gente congregava na mesma igreja, ele era uma pessoa assídua, lia muito a palavra de Deus, tirava muita dúvida, perguntava muita coisa, estava disposto, de fato, a ver o Evangelho. E da noite para o dia, essa pessoa voltou a vida regressa todinha. A gente se afastou, né? E até hoje ele ainda é meu cliente na barbeira. E a última vez que ele foi, na penúltima vez que ele foi, ele teve uma conversa. Conversei com ele. Falei: cara, vamos fazer uma visita lá na igreja? Vamos visitar a igreja está passando por reforma. No próximo culto eu queria contar com você lá e tal. Essa pessoa disse: não, eu não tenho vontade, não. Eu estou bem na minha vida, a vida dele está virada do avesso. Voltou para droga, quase morreu por conta de mulheres, essas coisas. Aí eu fui e peguei pesado com ele. Falei: olha, então, meu filho, você nunca foi salvo. Você tem uma forte tendência de ser uma pessoa não salva. Eu fui duro porque eu conhecia ele. Eu fui muito duro com ele. Eu falei: porque hoje você está negando o Evangelho. Então, se as ovelhas conhecem o pastor e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e você está com o coração endurecido, antes de você entrar na igreja,
Agora você não quer ir, então tem uma forte chance de você não ser uma pessoa salva. A gente está aqui nesse mundo justamente para falar a verdade para as pessoas. A gente não está para omitir as verdades. E isso, muitas das vezes, passado a mão na cabeça e uma pessoa dessa vai de ladeira abaixo, porque acha que a qualquer momento ela pode vir para Jesus, mas isso não está sob o controle dela. Isso não está sob a nossa decisão, Noé. Você não pode querer decidir sair daqui agora e amanhã você dizer assim, não, quando eu quiser eu volto para Jesus. Não, não é assim. Não é dessa forma. Você não escolhe. Cristo é quem te escolhe. Cristo é quem nos escolhe. Foi Cristo que deu a vida dele por nós. Então as ovelhas elas vão vir até ele. As suas ovelhas vão ouvir a sua voz, vão conhecer e vão vir. E dele não vão se apartar mais. Então quando a gente vê as pessoas, muitas das vezes, vai e se afasta de um jeito, volta para o mundo pior do que como ela estava antes de congregar, de estar na igreja, é uma forte chance que ela nunca foi uma pessoa salva. É uma forte chance. Aí, acabou dessa pessoa? Não, porque enquanto ela está viva, existe esperança para ela. A gente não sabe se o Espírito Santo, em qual momento da vida dela, realmente vai encontrar ela e vai transformar a vida dela. Por isso que nós temos que estar sempre pregando. Por isso que nós temos que estar sempre mostrando a verdade. Por isso que a gente não deve desistir das pessoas. A gente não pode justamente colocar as pessoas para debaixo do tapete, varrer elas para debaixo e fingir que não existe mais aquela pessoa ali. Não, não é dessa forma. Nós temos que continuar pregando. A gente não vai carregar no colo, porque nós não somos crianças. Mas a verdade nós temos que pregar. A verdade do Evangelho nós temos que pregar. Nós não podemos ser bonzinhos, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos, eles ainda não são salvos. O meu filho ainda não é salvo, ainda precisa conhecer verdadeiramente o Evangelho. Isso é duro? É duro, mas é dessa forma. Aí para nós que somos adultos, nós ouvimos o Evangelho e no outro dia nós não queremos mais, nós nunca fomos salvos. Essa doutrina ela é de uma forma pesada, mas ela nos mostra realmente a realidade do que foi a cruz de Cristo. Do que foi verdadeiramente a morte substitutiva de Jesus. Por isso que nós não devemos brincar, meus irmãos. Por isso que nós não devemos achar que ser cristão é um estilo de vida. Não é um estilo de vida, é uma mudança de vida. É uma transformação de vida. Você não está numa igreja porque agora você é um estiloso da igreja. Não, não é isso não. Você agora está na igreja porque você ouviu o Evangelho e você foi transformado por ele. Você está sendo conduzido à santificação por conta deste Evangelho, porque você ouviu o Evangelho de Cristo, você ouviu Jesus chamar e você correu para cá. Você precisa agora transformar a sua vida. Agora você precisa entrar num processo de santificação, né? Nós tivemos um evento agora de uma magnitude bem pesada, né? Que foi o Descend, né? Você ouviu falar, Glauber? Descend, né? Bem famoso o evento. Muito jovem, muita gente e tudo mais. Aí lá naquele evento, os jovens levantaram o sapato, né? Tiraram o sapato dos pés, levantaram o sapato e disseram: eu sou agora responsável pela grande comissão, eu vou fazer a missão de Jesus. Será que todos aqueles jovens que estavam lá naquele evento hoje já estão fazendo a missão? Então a gente tem que entender de uma forma por toda que ser cristão não é um estilo de vida. Ser cristão é realmente ter a vida transformada. Então, quando nós temos a vida transformada, nós entendemos que nós temos que fazer a missão. Não precisa ninguém dizer a nós. Não precisa ninguém dizer para você que você tem que transformar a sua vida. Não precisa ninguém dizer para você que você tem que mudar os seus hábitos. Porque o Espírito Santo trabalha dentro do seu coração. A morte de Cristo na cruz do Calvário produz isso. Produz transformação. Então, por isso que não tem como nós entendermos que uma pessoa, quando ela é salva, ela não entende o que ela tem que fazer na igreja. As pessoas têm que estar dizendo o que aquela pessoa tem que fazer o tempo todo. Você tem que seguir isso aqui, é assim, dessa forma. Quando ela é salva, ela é transformada, ela entende a sua responsabilidade que ela tem no corpo de Cristo. Ela ouve a voz de Deus e ela pratica o que Deus manda. Né? Por isso que às vezes o pastor parece que está brigando com as pessoas para fazer a obra. Você tem que fazer, a obra tem que funcionar.
tem que ter tal coisa e tudo mais, vai, fica pegando, às vezes o pastor parece ser chato, né, porque fica apertando o povo, mas porque você tem que entender que uma vez você foi salvo, você precisa fazer a obra. A igreja precisa avançar, a igreja de Jesus precisa andar, a igreja de Jesus precisa enlarguecer as paredes, a igreja de Cristo precisa crescer. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos fazer a missão, nós precisamos fazer o ímpeto do Senhor, nós não precisamos ir para evento para entender aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Porque senão a obra de Jesus seria em vão. O pastor pregando aqui todo domingo seria em vão. Os estudos aplicados seriam em vão se você precisasse ir para um evento para poder ter uma visão diferente do Evangelho. Que é isso que acontece hoje. É mais fácil você reunir meio mundo de gente dentro de um evento desse do que você chegar e convidar para uma igreja. Essa pessoa não vem. É tão duro dizer isso, mas é a verdade. Né? Aí vai todo mundo para lá, aí todo mundo levanta a mão e tudo mais, aí no dia seguinte volta a vida todinha da forma como era, normal. Não tem mudança de vida, não tem transformação. Essa pessoa não foi salva, essa pessoa não é ovelha de Cristo. É duro dizer dessa forma, mas é a verdade. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Jesus aqui já estava falando da sua ressurreição. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tem a possibilidade de tirar. Ninguém escolhe tirar a vida de Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente, ou seja, gratuitamente, de forma voluntária, eu dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de quem? Então aqui a gente testifica de que tudo foi planejado por Deus antes de todas as coisas existirem. Antes de todas as coisas existirem, Deus já tinha selecionado o seu povo, Deus já tinha traçado a história, Deus sabia que tudo ia acontecer. E Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe todos os minutos, tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, nos próximos minutos, Deus sabe de tudo. Então isso nós voltamos lá ao primeiro ponto, a soberania de Deus. Deus não perde o controle de absolutamente nada. A única coisa que nós devemos fazer é obedecer. A única coisa que nós devemos fazer é continuar no seu caminho, ouvindo o seu Evangelho, caminhando em transformação de vida. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. E se Deus nos chamou, nós temos que ter esta atitude de transformar nossas vidas. De andar em transformação, de andar em comunhão com Ele. O cristão, ele não sente vontade apenas de se afastar da palavra de Deus e não querer ouvi-la mais. Não, isso é uma briga constante que nós temos, verdadeira, porque nós temos a carne dentro de nós. Mas nós entendemos que nós temos que ler, porque é o nosso alimento. Nós entendemos que nós temos que orar. Então o cristão salvo, ele ora. O cristão salvo, ele medita na palavra de Deus. O cristão salvo, ele anda em novidade de vida, ele anda em transformação de vida. Porque senão a morte de Jesus na cruz do Calvário teria sido algo genérico, sem eficácia. Então, se nós não produzirmos fruto, a gente tem que rever a nossa comunhão com Deus. Então, que nessa noite, as horas se avançam tão rápido, já vai dar 7 horas, misericórdia. Nós temos que rever o nosso conceito de vida. Nós temos que olhar para essas doutrinas que são pregadas, principalmente essa da eleição incondicional, é algo muito importante para nós, porque nós entendemos de fato o que significou a morte de Cristo. E quando nós falamos da morte de Cristo, quando nós que somos salvos, nós sentimos um profundo pesar. Por quê? Porque foi por conta disso que Cristo morreu, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas iniquidades. Ao mesmo tempo que nós nos entristecemos, nós temos que nos alegrar, porque se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos sido salvos. Não existiria salvação para nós. Não existiria possibilidade de renascimento se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, porque o que pertenceria a nós, de fato, seria o inferno. Então, por isso que não tem como existir 2 lugares, um lugar só. Não tem como existir somente céu, existe sim o céu e existe o inferno.
Então não existe esse negócio de todos vão ser salvos. Não, não são todos que vão ser salvos. Serão verdadeiramente o povo eleito de Deus, a igreja de Cristo, as ovelhas do rebanho de Jesus. Essas pessoas serão salvas. Bem, vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar.